Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de R$6.000 por mês fazendo exatamente isso, compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. Neville Goddard. Como usar sua imaginação? O objetivo desta gravação é mostrar a você como usar sua imaginação para realizar todos os seus desejos. A maioria dos homens não está totalmente ciente do poder criativo da imaginação. Invariavelmente curva-se perante as ordens dos fatos e aceita a vida baseada em um mundo vazio. Mas quando você descobrir este poder criativo dentro de si mesmo, corajosamente irá afirmar a supremacia da imaginação e colocar todas as coisas em sujeição a ela. Quando o homem fala sobre o Deus em si, ele está totalmente desinformado que este poder chamado Deus em si é a imaginação do homem. Este é o poder criativo no homem. Não há nada debaixo do céu que não seja maleável como argila de oleiro ou toque do espírito, dando forma à sua imaginação. Uma vez um homem me disse: "Sabe, Neville, adoro ouvir você falar sobre a imaginação, mas quando eu faço isso, invariavelmente, toco a cadeira com os dedos e empurro os pés para o tapete para manter meu senso de realidade e a profundidade das coisas." Bem, sem dúvida, ele ainda está tocando a cadeira com os dedos e empurrando seus pés no tapete. Bom, deixe-me falar-lhe de outra pessoa que não toca com os seus dedos e não empurra o seu pé pelo assoalho do bonde. É a história de uma jovem que acabou de completar 17 anos. Era véspera de Natal e ela estava de coração triste, já que naquele ano tinha perdido seu pai em um acidente, e ela está voltando para casa, a qual parecia vazia. Ela não tinha treinamento para nada, então arrumou um emprego como garçonete. É tarde da noite, véspera de Natal, está chovendo, o veículo está cheio de meninos e meninas indo para casa rindo por ser férias de Natal, e ela não conseguia esconder as lágrimas. Felizmente para ela, como eu disse, estava chovendo, então ela voltou seu rosto para o céu para que as lágrimas se misturassem com a chuva. E então, segurando o filho do bonde, isto é o que ela fez. Ela disse: "Isso não é chuva. Ora, isso é o vapor do oceano. Isso que eu sinto não é o sal das lágrimas, mas este é o sal do mar do vento. E isto não é San Diego. Este é um navio e eu estou entrando na Baía de Samoa." E aí ela sentiu a realidade de tudo o que ela tinha imaginado. Então veio o fim da viagem e todos saíram. 10 dias mais tarde, essa menina recebeu uma carta de uma empresa em Chicago, dizendo que a tia dela, vários anos antes, quando ela partiu para a Europa, depositara $3.000 com instruções de que, se ela não voltasse para a América, esse dinheiro deveria ser pago para sua sobrinha. Os funcionários da empresa tinham acabado de receber informações da morte da tia e agora estavam agindo sob as instruções dela. Um mês mais tarde, essa menina navegou para Samoa. Como ela entrou na baía tarde da noite, havia sal do mar no vento. Não estava chovendo, mas havia vapor no ar. E ela realmente sentiu o que havia sentido um mês antes, só que desta vez ela tinha realizado seu objetivo. Agora, essa gravação inteira é técnica. Eu quero mostrar hoje como colocar sua maravilhosa imaginação no sentimento do desejo cumprido e deixá-la permanecer lá e adormecer nesse estado. E eu prometo, com minha própria experiência, que você vai perceber o estado em que você dorme. Se você puder realmente sentir-se exatamente na situação de desejo cumprido e continuar nela até cair no sono. Assim que você se sentir nesse estado, permaneça nele até dar todos os tons de realidade, até que você traga toda a vivacidade sensorial da realidade. Quando você fizer isso, nesse estado, silenciosamente caia no sono. E de uma maneira que você nunca vai saber, você conscientemente nunca poderia conceber os meios que seriam empregados, você vai se encontrar movendo-se através de uma série de eventos que levam você para esse estado de realização de objetivos. Aqui está uma técnica prática. A primeira coisa que você deve fazer é saber exatamente o que você quer neste mundo. Quando você sabe exatamente o que quer, faça como na vida real. Uma representação possível do que você veria, e do que você iria tocar, e o que faria você se estivesse fisicamente presente e fisicamente se movendo em tal estado. Por exemplo, suponha que eu queira uma casa, mas não tenha dinheiro, mas eu ainda sei o que eu quero.
Eu, sem levar nada em consideração, gostaria de fazer mesmo com que uma representação da vida real do lar que eu gostaria de ter, com todas as coisas que eu gostaria de ter. E então, esta noite, quando eu fosse para a cama, eu iria em um estado sonolento, o estado que faz fronteira com o adormecer. Eu imagino que estou realmente em uma casa tão grande que, se estivesse para sair da cama, pisaria sobre o chão. Se eu estivesse para sair deste quarto, eu entraria na sala, que é adjacente ao meu quarto imaginado. E quando eu estou tocando a mobília e sentindo que é solidamente real, e enquanto estou mudando de uma sala para outra na minha casa imaginária, eu iria me aprofundando em meu sono nesse estado. E eu sei que, de certa forma, que eu não posso conceber conscientemente, eu iria realizar a minha casa. Vi isso funcionar várias vezes. Se eu quisesse uma promoção no meu negócio, eu me perguntaria: que responsabilidades adicionais seriam minhas se me fosse dadas essa grande promoção? O que eu faria? O que eu diria? O que eu veria? Como eu agiria? E então, na minha imaginação, eu começaria a ver, tocar, fazer e agir como viria, tocaria e agiria se estivesse nessa posição. Se eu desejasse agora o companheiro da minha vida, se eu fosse agora em busca de uma maravilhosa garota ou um homem maravilhoso, o que eu me encontraria fazendo que na verdade implicaria que eu esteja nesse estado? Por exemplo, suponha que agora eu fosse uma senhora. Uma coisa que eu faria, com certeza, seria usar um anel de casamento. Eu pegaria minhas mãos imaginárias e sentiria o anel que eu imaginaria estar lá. E eu me manteria sentindo isso e sentiria até me parecer ser solidamente real. Eu daria toda a vivacidade sensorial que sou capaz de dar a alguma coisa. Enquanto eu estou sentindo meu anel imaginário, que implica que sou casada, dormiria. Essa história nos é contada no Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. É dito: apartando-me eu um pouco deles, logo eu achei aquele a quem ama minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa da minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Se eu pegasse esse lindo poema e colocasse em português moderno, em linguagem prática, seria assim: enquanto sentado em minha cadeira, sinto-me bem na situação de desejo cumprido, e sentindo-me nesse estado, eu jamais deixaria passar. Manteria aquele humor vivo, e neste humor eu iria dormir. Isso significa em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Sabe, as pessoas desconhecem totalmente esse poder fantástico da imaginação, mas quando o homem começa a descobrir este poder dentro dele, nunca mais age da mesma forma que anteriormente. Ele não volta atrás e se torna apenas um refletor da vida. De agora em diante, ele é o influenciador da vida. O segredo disso é centralizar sua imaginação no sentimento do desejo cumprido e permanecer com ele. Nossa capacidade de viver no sentimento do desejo cumprido encontra-se em nossa capacidade de viver a vida mais abundantemente. A maioria de nós tem medo de imaginarmos como indivíduos importantes e nobres, seguros em nossa contribuição para o mundo. Só porque, no momento que nós começamos a nossa suposição, nossa razão e sentidos negam a verdade da nossa suposição. Parecemos estar nas garras de um desejo inconsciente que nos faz apegar desesperadamente ao mundo de coisas familiares e resistir a tudo o que corre risco de afastar-nos de nossas amarras familiares e aparentemente seguras. Pois bem, faço um apelo para que tente. Se você experimentar, vai descobrir essa grande sabedoria dos anciãos, pois disseram-nos da sua própria forma simbólica, estranha e maravilhosa. Mas, infelizmente, você e eu interpretamos mal suas histórias e as tornamos como história, quando elas pretendiam nos instruir para simplesmente atingir todos os nossos objetivos. Veja, a imaginação coloca-nos interiormente em contato com o mundo das possibilidades. Essas possibilidades são existentes. Elas estão presentes agora, mas elas são meras possibilidades enquanto pensamos sobre elas. Mas elas se tornam muito poderosamente reais quando pensamos nelas e nelas habitamos. Sabe, há uma diferença grande entre pensar sobre o que quer neste mundo e pensar a partir do que você quer. Deixe-me contar a você quando foi que ouvi pela primeira vez sobre esse estranho e maravilhoso poder da imaginação. Foi em 1933, na cidade de Nova York. Um velho amigo meu me ensinou. Ele se reportou no capítulo 14 de João, e isso é o que ele leu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou vos preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Ele me explicou que este personagem central dos evangelhos era a imaginação humana, que a morada não era um lugar em alguma casa celestial, mas simplesmente o meu desejo. Se eu fizesse uma representação viva do estado desejado e em seguida entrar nesse estado e habitar nesse estado, eu perceberia isso. Naquele momento, eu queria fazer uma viagem para a ilha de Barbados, nas Índias Ocidentais, mas não tinha dinheiro. Ele explicou-me que se eu assumisse naquela noite, enquanto dormia em Nova York, que estava dormindo na casa de meu pai terrestre em Barbados e fosse dormir nesse estado, eu iria realizar minha viagem. Bem, acreditei em sua palavra e tentei fazê-lo. Por um mês, noite após noite, enquanto adormecia, presumi que estava dormindo na casa do meu pai, em Barbados. No final do mesmo mês, chegou uma solicitação da minha família me convidando para passar um inverno em Barbados. Eu naveguei por Barbados do início de dezembro do mesmo ano. A partir daí, eu sabia que tinha encontrado este Salvador em mim mesmo. O velho disse-me que isto nunca falharia. Mesmo depois de acontecer, eu mal podia acreditar que isso não teria acontecido de qualquer maneira. É estranho assim. Agora, refletindo, acontece tão naturalmente que você começa a sentir ou a dizer a si mesmo: bem, isso teria acontecido de qualquer maneira, e você rapidamente se recupera dessa experiência maravilhosa. Isso nunca me falhou enquanto eu tivesse o humor, aquele humor imaginado e a vivacidade sensorial. Eu poderia te contar inúmeras histórias para te mostrar como funciona, mas em essência é simples. Saiba simplesmente o que você quer. Quando você sabe o que você quer, você pensa nisso. Isso não é suficiente. Você agora deve começar a pensar a partir do que você quer. Bem, como poderia pensar a partir disso? Eu estou sentado aqui e o desejo está em outro lugar. Como poderia eu, sentado aqui fisicamente, colocar-me na imaginação em um espaço fora desta sala e tornar isso real para mim? Facilmente. Minha imaginação me coloca em contato interiormente com esse estado. Imagino que estou na verdade, onde desejo estar. Como posso saber que eu estou lá? Há uma maneira de provar que eu estou lá. O que um homem vê quando ele descreve o mundo dele é como ele descreve relativo a si mesmo. Então a forma como o mundo se parece depende inteiramente de onde estou quando faço a minha observação. Portanto, como eu descrevo o meu mundo está relacionado a este ponto no espaço que eu imagino estar ocupando. Então, devo estar lá. Eu não estou lá fisicamente, não, mas eu estou lá na minha imaginação, e minha imaginação é meu verdadeiro eu. E onde eu vou na imaginação e torno real, lá irei em carne e osso também. Quando adormeço nesse estado, é concluído. Nunca vi isso falhar. Então, essa é a técnica simples sobre como usar sua imaginação para alcançar todos os seus objetivos. Aqui está um exercício muito saudável e produtivo para a imaginação, algo que você deve fazer diariamente. Reviva diariamente o dia como você deseja que tivesse vivido. Reveja as cenas para torná-las de acordo com seus ideais. Por exemplo, suponha que o correio trouxe notícias decepcionantes hoje. Revise a carta. Mentalmente, reescreva e torne-a de acordo com a notícia que você desejaria ter recebido. Ou suponhamos que você não recebeu a carta que desejaria receber. Escreva a carta e imagine que você recebeu tal carta. Deixe-me contar uma história que se passou em Nova York, não faz muito tempo. No meu público sentou-se uma senhora que tinha me ouvido falar inúmeras vezes, e eu estava contando a história da revisão. Aquele homem, sem saber o poder da imaginação, vai dormir no final do seu dia, cansado e esgotado, aceitando como conclusivos todos os eventos do dia. E eu estava tentando mostrar que o homem deve, naquele momento, antes que ele durma, reescrever todo o dia e torná-lo de acordo com o dia que ele desejaria que tivesse ocorrido. Essa é a maneira pela qual uma senhora usou sabiamente essa lei da revisão. Parece que há 2 anos ela foi mandada embora da casa de sua nora. Por 2 anos não houve nenhuma correspondência. Ela tinha enviado ao neto pelo menos 2 dúzias de presentes nesse intervalo, mas ninguém nunca reconheceu. Tendo ouvido a história da revisão, isso é o que ela fez. Assim que se repousou à noite, mentalmente construiu 2 cartas. Uma ela imaginou vindo de seu neto e a outra de sua nora. Nessas cartas, eles expressaram profunda afeição por ela e se perguntaram por que ela não tinha ligado para vê-los. Ela fez isso por 7 noites consecutivas, segurando em sua mão imaginária a carta que imaginou ter recebido. Lia estas cartas mais e mais, até que despertou dentro dela a satisfação de ter sido ouvida. Então ela dormiu. No 8º dia, ela recebeu uma carta de sua nora.
No interior havia 2 cartas, uma do seu neto e uma de sua nora. Eles praticamente duplicaram as cartas imaginárias que esta avó tinha escrito para ela mesma 8 dias antes. Esta arte da revisão pode ser usada em qualquer departamento da sua vida. Por exemplo, a questão da saúde. Suponha que você esteja doente. Traga até sua mente a imagem de um amigo. Coloque sobre seu rosto uma expressão que implica que ele ou ela vê em você aquilo que você quer que o mundo inteiro veja. Imagine que ele está dizendo que nunca viu você tão bem e você responde: nunca me senti melhor. Suponha que seu pé foi ferido. Faça isso. Construa mentalmente um drama que implica que você está andando, que você está fazendo tudo o que faria se seu pé estivesse normal. E faça isso mais e mais e mais vezes, até que surjam os tons da realidade. Sempre que você fizer em sua imaginação o que você gostaria de fazer no mundo exterior, você fará no mundo exterior. O único requisito é despertar a atenção de uma forma e com tal intensidade que você se torna totalmente absorto na ação revisada. Você vai experimentar uma expansão e refinamento dos sentidos neste exercício imaginativo e, no final, atingirá a visão do mundo interior. A vida abundante e prometida é nossa para desfrutarmos agora, mas não até que tenhamos o senso do Criador, como nossa imaginação pode experimentar. A imaginação persistente, centralizada no sentimento do desejo cumprido, é o segredo de todas as operações bem-sucedidas. Apenas isso é o meio de realizar a intenção. Todos os estágios do progresso do homem são feitos pelo exercício consciente e voluntário da imaginação. Então, você vai entender por que todos os poetas ressaltaram a importância da imaginação vívida e controlada. Ouça este poema pelo grande William Blake. Em seu próprio seio você carrega céu e terra, e tudo o que você vê, embora pareça fora, é dentro da sua imaginação, do qual esse mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Experimente e você também vai provar que a sua imaginação é o Criador.